Saúde os irmãos na paz de Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um nessa manhã de sábado. Creio que tem muitos trabalhando, tem muitos em casa, mas essa mensagem chegará aos teus ouvidos, em nome de Jesus Cristo, para que você seja abençoado com esta palavra. Uma palavra de fé, uma palavra que está escrito as cartas aos Hebreus. Diz a teologia que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Moisés, mas eu sei que foi inspirada pelo Espírito Santo. O único verdadeiro Salvador da nossa vida é Jesus Cristo, a qual nós devemos seguir para morar no céu. Justamente do que eu vou falar de morada, de lugar, de cidade. Em Hebreus capítulo 11, versículo 10, a Bíblia nos fala desta maneira e forma: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Exatamente aqui não é pergunta, aqui é afirmação. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, vírgula. Depois nós vamos do qual o artifício construtor é Deus. O primeiro assunto aqui, a primeira situação é: porque esperava a cidade que tem fundamentos. A cidade que nós moramos, ela tem fundamentos? Primeiramente, o que é fundamentos? Fundamentos nós sabemos que é uma base, um alicerce sólido. Esta cidade aqui falada, ela não é qualquer cidade que um homem constrói. Sabemos que o homem ele constrói uma cidade. Sabemos que uma cidade ela é cidade quando ela vai aparecer o prefeito, o vereador, ela vai ter a civilização. Assim, quando Deus ele levantou Moisés, já foi para construir cidades. As leis que nós temos, ela veio para a construção de cidades. Porque sem lei não há cidade. Uma cidade sem lei é uma cidade injusta, é uma cidade de injustiça, de justiceiros. Uma cidade sem lei, todo mundo faz o que quer. Então nós percebemos que na época em que nós vivemos, a maioria das pessoas estão fazendo o que querem. Se percebe isso. Mas nessa cidade que a palavra do Senhor está falando em Hebreus 11:10, essa cidade que tem fundamentos, o fundamento, a base, o alicerce é Deus. Porque ele foi o artifício, que é o artista que construiu essa cidade. Sabemos que Deus ele construiu este mundo que nós moramos. Mas depois do pecado, ele deixou o livre-arbítrio. Então se um homem quer ficar aqui, se um homem não quer servir a Deus, não é obrigado o homem servir a Deus. O que as pessoas não entendem, quando um evangélico, um crente chega a evangelizar uma pessoa sobre o reino do céu, sobre a cidade santa, sobre o lugar eterno de paz, é porque existe um inimigo que nós não conseguimos contra-atacar ele com os nossos braços, com a nossa força. É um inimigo que ele é invisível, é o inimigo da nossa alma. Isso traz toda uma história que este inimigo era chamado Lúcifer, era um anjo de luz, um querubim da guarda do céu. Quando ele se rebelou, quando ele se revoltou contra nosso Deus, criador de tudo, ele foi expulso. O primeiro pecado iniciou na exaltação que vai ao coração. Descendo mais um pouco, se percebe que quando Deus ele fez o homem, e da costela do homem fez a esposa, a mulher, ele colocou naquele jardim do paraíso, ali tudo perfeito, e ele fez o primeiro teste, colocando aquele fruto. Deus sabia que aquela mulher ia comer aquele fruto. Deus já colocou ali para teste, mas sabendo que ela ia comer aquele fruto. Porque ali se iniciou já o pecado. Quando a serpente soprou nos ouvidos daquela mulher, ela já estava encantada. O que acontece hoje, a mesma coisa com nós, conosco. Nós, se colocarmos uma caixa colorida no meio de uma estrada ou em algum lugar, e nós passamos todo dia naquele lugar. Vamos dizer, uma pessoa que pega todo dia o ônibus e o cobrador coloca uma caixa colorida na cabeça ao motorista. Todo dia aquela pessoa vai se perguntar uma a outra, até saber o que é que está na cabeça daquele motorista ou do cobrador. A mesma coisa se põe uma caixa colorida no ponto de ônibus e todo dia a pessoa está ali.
com a curiosidade de saber o que está dentro. Então Deus mostrava já no início que nós somos curiosos. E é através da curiosidade do ser humano é que o ser humano cai no laço do inimigo. Foi assim que Eva caiu, pela curiosidade. Mas Deus sabia disso. Porque uma revelação profunda é que Deus chama nós, quando serve a Jesus, de igreja. Mulher significa igreja. Então, quando aquela mulher ela peca, ela vai ser exaltada. O seu coração vai ser exaltado. Ela vai querer ser igual a Deus, de tanta cobra falar para ela que ela saberia o bem e o mal, e que Deus não queria que ela soubesse, que agora ela ia se exaltar. Então a mulher buscou uma exaltação. E a revelação profunda de lá do início para a nossa geração é que a igreja que é exaltada é a que vai morar no céu, nessa cidade santa que eu estou falando, onde o fundador é Deus. A igreja exaltada, veja, a mulher come o fruto e exalta o seu coração. Então Deus sabia que através do pecado nós iríamos morar com ele, porque se não houvesse pecado, não tinha como nós se arrepender para morar com todo o amor com o Senhor Jesus. Jesus não quer ninguém com raiva lá em cima. Jesus não quer ninguém com fofoca lá em cima. Jesus não quer ninguém odiando o outro lá em cima. Se percebe hoje que as pessoas mesmo não sentam na mesa para comer um perto do outro porque até se odeiam. E isso é totalmente verdade. É o enfado da carne. Às vezes não significa nem que o demônio está ali, mas o enfado da carne. O tempo passa, a cada vez mais o sufoco, o enfado vem sobre o ser humano nessa terra. Então se percebe que aqui no versículo 10 da carta aos Hebreus, versículo 11, está dizendo: porque esperava a cidade que tem fundamentos, a cidade que tem base, a cidade que tem firmeza, a cidade que ninguém cai, é todo o tempo de pé louvando a Deus. É a Nova Jerusalém, é o céu que o Senhor preparou para nós. Então, da segunda parte diz que o artista, o construtor é Deus. Por mais que o homem aqui na terra receba uma inteligência de Deus para construir, para levantar prédio, para fazer edifícios, para construir o que for, a qualquer momento cai. Por isso que existe uma manutenção na nossa casa, na igreja, na manutenção nessa terra. Por quê? Porque essa terra ela é movida à manutenção. Se percebe que quando nós não limpamos a nossa casa, quando nós não cuidamos da nossa casa, começa a aparecer ratos, começa a aparecer baratas, as teias de aranha já tomam de conta das paredes, começa a aparecer até bichos peçonhentos, como escorpião, cobra, invadem a nossa casa. A mesma coisa somos nós para o Senhor, casa. Nós somos casa para o Senhor. Uma casa como quando ela é casa de Deus, quando ela é templo do Espírito Santo, ela já acorda adorando, ela já acorda louvando, ela já acorda com autoridade, porque sabe que nós já vivemos aqui uma missão, porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é o lugar onde Deus construiu longe daqui, essa cidade fundamentada por Deus. A Bíblia vai dizer que João, ele vê essa construção, o apóstolo João. Jesus mostra no livro do Apocalipse 21 que João, ele vê essa construção. João, ele entra dentro desta casa, desta cidade que Deus preparou para nós. Por isso eu tenho a certeza que o lugar é real, que esse lugar não vai haver mais choro, mentira, fofoca, preocupação, porque esse lugar é real. É o lugar que Deus criou para a sua noiva, é o lugar que Deus criou para os seus filhos. Então, se eu pegar todo este alimento, juntar desde o momento em que Deus colocou ali aquele fruto para a mulher pecar, porque através do pecado vem o arrependimento. E o arrependimento você vai conhecer a Jesus Cristo, o construtor desta casa. Pai, Filho e Espírito Santo. Se percebe que quando João Batista pregava, ele pregava abrindo o caminho para o arrependimento. A profecia que foi feita em Isaías, 2 Marcos, capítulo 1, Evangelho de Cristo, 2 Marcos, capítulo 1, Marcos vai dizer que João Batista, ele veio da profecia de Isaías. E é verdade, João Batista não caiu de paraquedas, nasceu da cegonha, nasceu do camelo, da vaca ou da égua com cavalo, não. João Batista veio da profecia que disse Isaías: o anjo do Senhor vai abrir caminho para o Filho de Deus.
a voz do que clama no deserto. Então eu vejo que o ministério de João, ele não tinha portas, não tinha cadeira, não tinha microfone, não tinha ar-condicionado, não tinha púlpito. O ministério de João era dentro da água. Ali mesmo, já se arrependia, já dava um mergulho de limpeza. Hoje a preocupação é tão grande com as coisas, os utensílios que tem que comprar, que tem que fazer isso, o microfone, mesas, essa preocupação tão grande, onde o próprio santuário, que é o povo de Deus, as almas, estão aí oprimidas, cansadas, estão aí com fome, sedentas, sem saber o que fazer, ali pendurados no ministério, sem saber se fica ali, se não fica, porque o amor ao próximo a cada dia se esfria mais. Mas para a glória de Deus, tem homens e mulheres de Deus que pregam, ensinando que o lugar não é aqui, o lugar é no céu, e esta cidade que Abraão já iniciava ali através de Abraão, quando Deus chama Abraão, é Deus fazendo a promessa. Esta promessa, ela vem hoje na simbologia trazer para nós no Espírito, que é exatamente a Nova Jerusalém, o céu, morada eterna de paz para a igreja do Senhor. Então vamos entender uma coisa. Esta cidade, que nunca vai ser destruída, é a Nova Jerusalém. É a cidade que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, preparou para nós. Se você quer morar nessa cidade, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, começa a seguir Ele, que as coisas vão mudar na tua vida. São 12 minutos de conhecimento de Deus na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.